Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso canal História Online. Muito bem, pessoal. Hoje eu trago, voltando mais uma vez, a nossa playlist, para quem está acompanhando o nosso canal e para quem é meu aluno na Universidade Estadual de Goiás, o nosso segundo bimestre do curso de História Medieval 1. Nesse curso de História Medieval 1, no primeiro bimestre, portanto nas primeiras aulas, nós discutimos desde a crise do Império Romano, as invasões bárbaras, a formação dos chamados reinos bárbaros, discutimos a história da Inglaterra medieval, discutimos vikings, discutimos diversos reinos chamados bárbaros, de modo especial discutimos os francos, o reino merovingio, com o Império Carolíngio, Carlos Magno, enfim. Nós fizemos toda essa discussão da chamada Primeira e Alta Idade Média. Nesse segundo momento, portanto, a partir de agora do segundo bimestre, nós faremos uma discussão mais ampla sobre o chamado feudalismo ou feudalidade, portanto, aspectos mais sociais, econômicos, culturais também, dessas relações que se estabeleceram, especialmente a partir da chamada Plena Idade Média, e depois nós mergulharemos numa história das mentalidades no mundo medieval. Ok? Então, nesse primeiro momento, nessa aula de hoje especificamente, nós começamos uma série de aulas sobre o feudalismo. Nós dividimos em dois momentos. Primeiro, para discutir as chamadas classes superiores, portanto, as relações entre a nobreza, o feudalismo e as suas relações na nobreza, e um segundo momento sobre as classes chamadas inferiores, portanto, os escravos e servos. Ok? Nós vamos dividir em duas aulas, portanto, essa é a primeira parte dessa aula sobre as relações vassálicas, portanto, das relações das classes superiores, e em seguida nós iniciaremos com as aulas sobre as relações das classes inferiores, portanto, entre servos, senhores e escravos. Ok? Então, para começar a nossa aula de hoje, sem mais delongas, sobre as classes superiores, portanto, as relações vassálicas do feudalismo, começo mostrando para vocês a partir de qual bibliografia que nós vamos discutir, que nós vamos nos fundamentar nessa aula de hoje. Começo, portanto, com a bibliografia de referência. O livro que nós vamos utilizar é A Sociedade Feudal, de Mark Bloch, a edição de 2016 da editora Edipro de São Paulo. Muito bem. O Mark Bloch, nesse livro, é um dos clássicos. Existem muitos bons livros sobre o feudalismo medieval, mas esse do Mark Bloch me chama a atenção pela densidade com que ele trata especialmente essas relações sociais do feudalismo. O feudalismo pode ser pensado, pessoal, como a gente vai ver aqui, a partir de vários aspectos, especialmente sociais, culturais e econômicos. Mas me chama a atenção em Mark Bloch, especialmente as relações sociais, que é o enfoque que eu vou dar a essas aulas sobre feudalismo. Portanto, é uma escolha a gente fazer esse enfoque mais social e cultural, de certa forma, do que necessariamente econômico, mas é uma escolha, ok? É um enfoque, não necessariamente o único, mas aquele que eu escolhi trazer para vocês nessas videoaulas, para você que acompanha o canal, para vocês que são meus alunos, para a gente pensar um pouco o feudalismo. Então, portanto, eu estou dizendo isso só para deixar claro que existem várias outras abordagens, vários outros enfoques sobre o feudalismo, mas exatamente o enfoque social, das relações sociais, é que eu quero discutir com vocês, ok? Muito bem, para começar a nossa aula, eu quero discutir com vocês o conceito de feudalismo e uma contraposição importante pensada por alguns historiadores, especialmente Mark Bloch, mas também por Jacques Le Goff, por Jérôme Bachet e por outros historiadores, entre feudalismo e feudalidade. Qual que é a diferença entre feudalismo e feudalidade? Feudalismo é um conceito um pouco mais duro, tá? Eu poderia dizer que é um conceito um pouco mais voltado para o seu aspecto econômico, especialmente a partir da teoria marxista, que pensa os modos de produção e encaixa o feudalismo como um modo de produção específico do período medieval, portanto, o modo de produção feudal.
quando a gente fala de feudalismo, dá essa conotação um pouco mais econômica, do enfoque mais econômico. Marc Bloch e outros autores, como por exemplo, como eu disse, o Jacques Le Goff, Jérôme Bachet, preferem falar um pouco mais de feudalidade do que de feudalismo. Tá? Por quê? Porque feudalidade é um conceito um pouco mais aberto. É possível, a partir da ideia de feudalidade, portanto, quando a gente fala de feudalismo, a gente está falando de um substantivo, enquanto feudalidade a gente dá uma conotação de adjetivo, portanto de qualificação. Quando a gente fala de feudalidade, a gente está qualificando as relações humanas estabelecidas, sociais e humanas estabelecidas durante um certo período em alguns lugares específicos da Europa Ocidental, qualificando com algumas características daquilo que nós chamamos desse mundo feudal, dessa mentalidade feudal, dessas relações feudais. Okay? Portanto, quando a gente fala de feudalidade, a gente está abrindo um pouco mais o conceito para essas relações culturais de mentalidade, especialmente relações sociais. Enquanto o feudalismo, embora abranja todo esse aspecto, é um conceito um pouco mais duro, um pouco mais fechado, especialmente no espectro econômico marxista. Okay? Então, de uma maneira geral, tanto feudalismo quanto feudalidade são válidos para pensar isso que a gente está discutindo aqui. Mas eu quis trazer para vocês para a gente pensar um pouquinho na possibilidade de trabalhar o feudalismo de maneira um pouco mais ampla, tá? Pensando especialmente esses aspectos culturais e de relações sociais aqui estabelecidas. Okay? Vamos lá, vamos pensar então esse conceito de feudalismo ou feudalidade e as suas características. O que é a feudalidade ou feudalismo? Então, antes de mais nada, a grosso modo, então, eu vou chamar tudo de feudalismo, hora de feudalismo, hora de feudalidade, mas pensando essa ideia de um conceito um pouco mais aberto. Ok? Então, feudalismo, inicialmente há na Europa, tanto pela tradição romana como e principalmente pela tradição germânica, o estabelecimento de relações de fidelidade como sustentáculo das relações sociais, ou seja, os mais fracos oferecendo seus serviços e com eles a sua submissão aos mais fortes em troca de proteção e abrigo/comida. Então, qual que é a base que sustenta o feudalismo? Tá? E aí eu vou usar mais o termo feudalismo, mais uma vez, porque me parece um pouco mais comum da linguagem, daquilo que a gente está acostumado. O feudalismo, a base do feudalismo ou da feudalidade, é justamente as relações de dependência estabelecidas ali, seja nas classes superiores, seja nas classes chamadas inferiores. Okay? Então, quando diante do caos que a gente viu nos outros vídeos, nas outras videoaulas daqui de História Medieval 1, quando o caos, quando o caos se estabeleceu com as invasões, com as guerras, etc, 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 houve a necessidade daqueles que não tinham condições de se proteger, de buscar a proteção daqueles mais fortes, portanto, daqueles que detinham um determinado exército pessoal, que detinha armas, que detinha estrutura para garantir uma determinada proteção. Okay? Então, nesse sentido, essas pessoas se submetem umas às outras, isso ao longo de toda a Alta Idade Média, e quando essas relações se tornam mais densas, mais consolidadas por meio, inclusive, contratual, verbal e por meio de ritos, não necessariamente contrato físico e escrito, quando essas pessoas estabelecem esses contratos, essas relações, é um momento em que o feudalismo, a feudalidade já está mais estruturada na Europa, especialmente no período que a gente chama de plena Idade Média. Okay? Então vamos lá. Essas relações evoluíram no Império Carolíngio para fidelidades vassálicas, como sustentação de uma hierarquia ao rei por meio de uma complexa rede de micropoderes. Com o declínio do Império Carolíngio, entretanto, houve um processo de formação do que se passou a se chamar de vassalidade clássica, que é o princípio primordial do feudalismo. Então, no Império Carolíngio, é quando, e a gente viu, né, quem não viu tem a videoaula gravada sobre o Império Carolíngio, é justamente no Império Carolíngio, especialmente no século 8 e 9, é que essas relações de submissão evoluem para o que a gente chama de relações vassálicas, tá? Ou seja, contratuais. Estabelece não só a submissão, mas uma rede de micropoderes e hierarquia, como a gente vai ver nessa aula de hoje, que formam a base do feudalismo. A base do feudalismo é justamente não só a relação de submissão, é a primeira base, mas a evolução dessa relação de submissão para relações vassálicas, que a gente vai entender daqui a pouquinho o que é isso.
ok? E aí, claro, com a crise do Império Carolíngio, a dinastia Capetinga, etc., a pulverização dessas relações de poder e a descentralização do poder das mãos dos reis ou do rei para os seus vassalos torna aquilo que a gente chama de vassalidade clássica ou feudalismo clássico, ok? Então, assim pode-se postular que a fidelidade e a vassalagem são as bases do feudalismo, que se dá por meio do estabelecimento do feudo como moeda de troca para que as relações se sustentassem. Então, a base do feudalismo é, por um lado, a submissão, por outro, a vassalidade. A gente vai ver a diferença daqui a pouquinho entre submissão e vassalidade, ok? Mas ambas tendo como moeda de troca o feudo, tá? E a gente também vai entender nessa aula o que é o feudo, ok? Não necessariamente a terra, tá? Mas normalmente a terra a gente precisa entender direitinho de como que se dá esse conceito, para a época principalmente, do que é de fato um feudo. Ok? Vamos lá então. Saindo dessa discussão mais conceitual, vamos entender o que é a fidelidade e a vassalagem. Ok? Marc Bloch, e aí eu começo a citação na página 153. Ser o homem de outro homem. No vocábulo feudal, não existia aliança de palavras mais difundida do que esta, nem mais rica de sentido. Comum aos falares românicos e germânicos, servia para exprimir a dependência pessoal em si. E isto, fosse qual fosse, aliás, a natureza jurídica exata do vínculo e sem ter em conta qualquer distinção de classe. O conde era o homem do rei, assim como o servo o de seu senhor aldeão. Ok, então, a primeira coisa importante, qual é, na linguagem da fonte, portanto, na linguagem das pessoas da época, a relação que se estabelecia? A relação que se estabelecia era de que, uma vez que você se submete a alguém, buscando para si a sua proteção ou algum tipo de vantagem do ponto de vista material, como o caso do feudo, uma vez que você estabelece essa relação de fidelidade, você se torna um homem de outro homem. Tá? Portanto, um conde era o homem do rei, o visconde era o homem do conde, né? E como um servo era o homem do seu senhor aldeão. Portanto, existe aí uma relação de dependência. Você é homem de outro homem. Você pertence a outro homem, não enquanto propriedade, mas enquanto vínculo de obrigação e de dependência. Okay? Então esse é um primeiro ponto importante. Vamos entender como é que esses vínculos se dão e qual que é a diferença entre a dependência por si só e a vassalagem. Ok? Vamos entender como é que isso evolui. Olha só. Dependência e vassalagem. Em geral, podemos afirmar que as relações sociais medievais, como um todo, se estabeleceram por meio da dependência, ou seja, alguém se submetia a outro em busca de proteção e abrigo ou comida, oferecendo-lhe em troca os seus serviços, ofícios, agricultura, serviço militar, etc. Então, primeira coisa, dependência. O que é uma relação de dependência? Independente da classe, independente se é na nobreza, se é na classe servil, se é nos escravos. Uma vez que você se submete a outra pessoa, né, ou você se coloca como submisso a ela, em troca de comida, em troca de proteção, em troca de favores militares, enfim, uma vez que você, independente de qual seja o motivo ou regime jurídico, você se submete a alguém, você cria uma relação de dependência, ok? Geral. Por outro lado, a vassalagem se refere a uma relação estabelecida entre as classes superiores que davam a possibilidade de que o submisso se tornasse senhor de outros submissos, criando-se assim uma rede de poder vinculado à fidelidade. Então, se a submissão ela serve para qualquer classe, a qualquer pessoa que se submete a outra pessoa, a vassalagem só se dá nas chamadas classes superiores, portanto, na nobreza. Okay? Do mundo feudal, do mundo medieval. Por quê? Porque na relação de vassalagem, você se submete a alguém, mas tem o direito também de ter alguém submisso a você. Criando assim uma relação de codependência, de hierarquia e de micropoderes. Ok? A gente vai entender como é que isso acontece. Já vou dar alguns exemplos para a gente poder entender isso. Mas percebam a diferença. Por um lado, a dependência é qualquer relação de submissão de uma pessoa a outra, e a vassalagem é uma relação de submissão que se dá nas classes superiores.
Portanto, não pode-se falar que um servo é vassalo de um senhor feudal, ok? Porque a vassalidade, a relação de vassalidade só acontece nas classes superiores. Porque é só nas classes superiores que alguém que submete, vamos dizer, um conde que se submete a um rei, ele tem o direito de ter dependente de si, como dependente de si, por exemplo, um barão ou um outro nobre que se submete a si. Portanto, é só nas classes superiores, nesse sistema de vassalagem, que alguém pode ser ao mesmo tempo vassalo e suzerano. O que é suzerano, para a gente entender? O suzerano é aquele que é senhor de alguém que se submeteu a ele, de um vassalo. Portanto, alguém... eu vou dar os exemplos, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Portanto, eu, por exemplo, se tenho, vamos colocar o meu filho, Guilherme, é o meu vassalo, se torna o meu vassalo, eu sou suzerano dele, ok? Não necessariamente relações de família, estou só dando um exemplo besta, tá? Então, eu sou suzerano do meu filho, que é o meu vassalo. Se o meu filho Guilherme, que é o meu filho mais velho, se o meu filho mais novo, o Henrique, se torna vassalo do Guilherme, o Guilherme é ao mesmo tempo meu vassalo e suzerano do Henrique, ok? Entenderam? Daqui a pouco vou usar alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro, ok? Mas essas são as relações estabelecidas entre disso que a gente chama de suzerania, quem detém o poder, e vassalagem, quem se submete a esse que detém o poder, nas classes superiores, ok? Então, o vassalo pode, a qualquer momento, se tornar um novo suzerano. Vamos entender como é que isso acontece, tá? Então, olha só, voltando aqui para a gente entender, toda vassalagem é uma relação de dependência, mas nem toda dependência é uma relação de vassalagem. Então, toda relação de vassalagem é uma relação de dependência, né? Só com dependência nas classes superiores. Mas toda relação de dependência é vassalagem? Não. Ok? Então é importante a gente entender isso, tá? A diferença entre dependência e vassalagem. Agora, por que uma pessoa se submete a outra? Qual a razão disso? A razão é principalmente territorial. Imagina essas pessoas na Europa, uma Europa que tem uma quantidade de população muito menor do que a gente tem hoje. Imagina que uma classe minoritária dessa população, que já é pequena em relação a hoje na Europa, então essa classe minoritária detém terras, né? Então são latifúndios imensos, são propriedades imensas de terras, tá? A pessoa não tem como cultivar, a pessoa não tem como cuidar, a pessoa não tem como proteger essas terras. Então, voltando nesse exemplo, eu sou dono, sei lá, digamos que eu sou dono de uma determinada fazenda, ou de um determinado latifúndio. Eu divido esse latifúndio em partes menores, fico com a minha parte, ok? Com a parte que compete a mim, mas divido esse latifúndio em partes menores e atribuo, é o que a gente chama de feudo, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, o que é o feudo, mas isso é um feudo. Eu dou a posse desse feudo, por exemplo, para o meu filho Guilherme. Então, meu filho Guilherme, eu tenho aqui a sede, né, da minha fazenda. Isso acontece ainda hoje, pelo menos aqui em Goiás, e acontecia, né, há muitos anos em várias regiões onde tem essa zona rural mais tradicional do Brasil todo. Então, eu tenho aqui a sede da fazenda e eu dou a posse de um determinado pedaço de terra para o meu filho cultivar, para o meu filho, enfim, ter ali o seu pedaço de chão. É meu, mas eu dou a posse dessa terra para ele, trabalhar nessa terra, proteger essa terra. Ele tem a posse e o domínio total dessa terra. Ele só não tem a propriedade, mas enfim, ele tem essa posse da terra. Em troca de obrigações, né? E sobre essas obrigações, sobre os direitos na terra e as obrigações entre suzeranos e vassalos, a gente vai falar na segunda parte dessa aula, tá bom? Mas compete agora a gente saber como que se dão essas relações, até porque é um assunto muito complexo, a gente tem que ir de parte a parte. Então percebam, essas relações são estabelecidas, tá? E nesse exemplo que eu estou dando, então, o meu filho Guilherme teria a posse da terra, o domínio da terra, em troca de obrigações para comigo, que sou o seu suzerano. Mas ele tem o direito de ele também dividir suas próprias terras, a sua própria terra, o seu próprio feudo, em partes menores para outros nobres que queiram se submeter a eles como seus vassalos.
ok? E aí nisso você tem uma amplitude de terras mais cultiváveis, como eu falei, ele se torna meu vassalo, mas suzerano, por exemplo, do Henrique, né? E aí o Henrique vai proteger, ele tem a sua obrigação, como a gente vai falar mais pra frente, de proteger o Henrique, e o Henrique tem o dever de pagar impostos e outros deveres importantes no cultivo da terra, etc, 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 e também no serviço, principalmente no serviço militar para ele. O que significa que e isso é importante, dentre as obrigações sobre as quais a gente vai falar mais para frente, mas olha só, todo vassalo tem que servir militarmente ao seu suzerano. O que significa que cada suzerano tem um exército próprio, o exército composto pelos seus vassalos, ok? E em certa medida, e até certo ponto, os vassalos dos seus vassalos acabam servindo a esse suzerano. E esse suzerano que não tem, no caso um rei, normalmente um rei, mas não necessariamente, que não está submetido por vassalagem a ninguém, a esse suzerano nós chamamos de soberano, tá? Para dar um exemplo, ficar mais fácil, né? E eu particularmente gosto muito de séries, gosto de trabalhar com séries, especialmente séries históricas. Eu vou utilizar aqui nessa aula, já falei para os meus alunos, né, já desde o começo do curso, para assistir Game of Thrones. Né? Game of Thrones é a principal série se alguém quiser assistir para entender sobre o sistema feudal. Tá? Sobre as relações de suzerania e vassalagem, sobre feudalismo, etc. É maravilhoso. A série Game of Thrones, para quem não conhece, você que está chegando no canal agora, ou você que é meu aluno que ainda não assistiu Game of Thrones, recomendo que assista, e alerto que eu vou dar alguns spoilers aqui, principalmente dos meus alunos, que eu falei que era para assistir já há algum tempo. Game of Thrones é um mundo fantasioso, evidentemente, não é uma série histórica, mas as relações estabelecidas nesse mundo fantasioso, nesse lugar fantasioso, nesses personagens fantasiosos, são relações baseadas no feudalismo, baseadas no mundo medieval e muito bem reproduzidas ali, por isso que vale muito a pena a gente utilizar como exemplo. Então, olha só, eu vou trazer aqui nos nossos slides, para a gente entender como é que se dão essas relações, o mapa desse mundo fantasioso de Game of Thrones. Tá? Então esse aqui é Westeros. Westeros é o reino, né, de Game of Thrones, onde se passa todo o enredo, a história do seriado e dos livros, né, baseado nos livros de George Martin, as Crônicas de Gelo e Fogo. Enfim, aqui é o mundo de Game of Thrones, né, o reino de Westeros. Esse reino de Westeros foi dominado, né, por meio a ferro e fogo, literalmente fogo de dragões, pelos Targaryen, tá? Então os Targaryen, que são originários de outro lugar, né, da Valíria, mas que vieram para cá e se estabeleceram nessa região aqui, então dos domínios dos Targaryen. Eles submeteram todos os outros reinos a si. Então a partir do momento que eles submeteram esses reinos a si, todos os demais 6 reinos, são 7 reinos ao todo, todos os demais 6 reinos se tornaram vassalos dos Targaryen. Okay? Então, o reino dos Stark, o reino norte, dos Aryans, que são famílias, tá? Assim como acontecia na Idade Média, os Stark, os Arryn, os Tully, os Lannister, os Tyrell, os Martell. Todos eles se submeteram aos Targaryen. E aí, a história de Game of Thrones se passa quando, depois de uma rebelião que teria acontecido, né, que aconteceu na história deles, dos Baratheon, que eram vassalos também, vassalos de vassalos dos Targaryen, e tomaram o poder e assumiram aqui. Então aqui onde estão os Targaryen passa a dominar os Baratheon. E todos os demais reinos se submeteram a eles. Depois eu vou voltar a esses exemplos para a gente falar dessas questões de destronamento, etc., como que se dá essas relações também no mundo feudal, ok? Mas vamos lá, então, o que compete a gente entender nesse momento aqui do mapa? Então percebam que todo o reino de Westeros pertencia aos Targaryen e agora pertence aos Baratheon, ok? Esse reino é dividido em partes menores. Então, os Stark se tornaram, por exemplo, vassalos dos Targaryen e depois se tornaram vassalos dos Baratheon, ok? E à medida que eles se tornaram vassalos, eles estão submetidos, existe uma relação de submissão, de obrigações e também de direitos, dos Stark
sobre os Targaryen ou depois, posteriormente, sobre os Baratheon. Assim como os Arryn, os Tully, os Lannister, os Tyrell e os Martell, ok? Beleza, acontece que, então vamos pegar aqui, os Stark, eles são vassalos dos Targaryen, mas são também suzeranos de outras famílias de nobres, porque eles também dividem, olha só, todo esse reino aqui dos Stark é dividido em feudos menores, e cada uma dessas famílias aqui, vou colocar aqui mais claro para a gente entender, cada uma dessas famílias aqui no Reino do Norte são de vassalos dos Stark. Então, por exemplo, aqui, os Bolton, os Karstark, os Umber, os Glover, os Dustin, os Reed, enfim, todos esses aqui, todas as famílias que estão colocadas aqui, são de vassalos dos Stark, ok? Então, os Stark são vassalos dos Targaryen ou dos Baratheon, dependendo da cronologia da história, mas são suzeranos, tá? Então, o Stark é suzerano dos Reed, dos Dustin, dos Serwyn, dos Umber, dos Karstark, dos Bolton, etc. Eles têm aqui o feudo deles, onde está a capital, Winterfell, né? Então o reino deles está aqui, assim como os Targaryen tinham o seu próprio feudo, mas eles dividem as suas terras em feudos menores. E aí, cada uma dessas famílias aqui, desses vassalos dos Stark, se os Stark, por exemplo, entram em guerra, como acontece contra os Lannister, olha só, os Stark entram em guerra contra os Lannister, todas essas famílias de vassalos são obrigados a lutar pelo seu senhor, pelo seu suzerano. Assim como os Lannister também dividem aqui as suas terras, né? Os Greyjoy, os Marband, né? Os Leaford, os Brax, enfim. Todos esses são vassalos dos Lannister, que tem aqui o seu feudo em Castle Rock, que é a capital. Okay? Então, todos esses vassalos vão lutar contra os Stark, assim como todos os vassalos dos Stark vão lutar contra os Lannister. Suponha, então, que os Targaryen ou os Baratheon convoquem todos os seus vassalos para uma guerra contra outras terras. Todos os vassalos dos Stark, dos Lannister, dos Arryn, dos Tully, dos Tyrell, dos Martell, todos os vassalos, como todos eles são vassalos, eles vão lutar pelos Baratheon ou pelos Targaryen. E todos os vassalos de seus vassalos, teoricamente, também vão lutar. Tá? Por quê? Porque se no caso, vamos pegar um exemplo que eu vou citar daqui a pouco, que é do Ned, né? Ned Stark, que é o suzerano aqui dessa região do norte, porque ele é o suzerano Stark. Né? Se ele vai para a guerra, todos os seus vassalos são convocados por ele para proteger o seu senhor. Okay? Então, no final das contas, qual que é a vantagem do rei? O rei tem todas essas famílias de vassalos e vassalos de seus vassalos lutando no exército para si. Okay? Essa é a vantagem de se ter essa relação de suzerania e vassalagem. Se não ficou tão claro, talvez fique um pouquinho mais claro agora. Olha só. Aqui eu trouxe nesses personagens de Game of Thrones para a gente entender. Então, nesse momento aqui de Game of Thrones, nesse mapinha que eu trouxe para vocês agora há pouco, os Baratheon, né, o rei é o rei Robert Baratheon, ele é o soberano. Por quê? Porque ele não é vassalo de ninguém. Ele é suzerano de todos os suzeranos, por isso ele é chamado de soberano. Então, Ned Stark, do norte, olha só, da família dos Stark, Ned Stark se submeteu como vassalo, ele é vassalo do rei Robert. Assim como Hoster Tully, está aqui, dos Tully, okay? Dessa região aqui, desse feudo aqui, eles são vassalos, né? Então Hoster Tully, que é o líder, digamos assim, o suzerano da família Tully, é vassalo do rei. No caso do Ned Stark, ele é vassalo do rei, mas é suzerano, por exemplo, de Ehrard Karstark, que é o suzerano dos Karstark, da família Karstark, e é suzerano também de Roose Bolton, que é da família, que é vassalo do Ned Stark. Então, olha só,
Ehrhard Karstark é vassalo de Ned Stark, que é vassalo de Robert Baratheon, que não é vassalo de ninguém, por isso ele é soberano. Então, o Robert Baratheon é soberano porque ele é suzerano de Ned Stark, que é suzerano de Karstark, de Ehrhard Karstark de Roose Bolton. Assim como o rei Robert é soberano porque ele não é vassalo de ninguém e é suzerano, por exemplo, de Hoster Tully, que é suzerano de Brinder Tully, que é seu irmão, ou seja, o seu irmão ele pode se tornar vassalo, o irmão mais novo vassalo do irmão mais velho, é o que acontece aqui nesse caso, e Valder Frey, né, que é vassalo também de Hoster Tully. E aí a grande questão é, no caso aqui, Valder Frey é vassalo de Tully, ele é vassalo de Robert Baratheon? Não. Ele é vassalo de Hoster Tully. A sua relação de dependência não é com o rei, é com Tully, tá? Só que Hoster Tully é dependente porque ele é vassalo do rei. Daí a gente tem essa relação, cria-se essa relação de hierarquia, ok? Mas cada um tendo o seu contrato vassálico estabelecido com seus próprios vassalos, ok? Espero que tenha ficado claro, né? Um pouco mais claro. Se não ficou, escreve aí nos comentários do vídeo, ou você que é meu aluno, vamos conversando nas aulas, vamos conversando nos grupos de WhatsApp, que a gente vai tornando essas relações um pouco mais claras, ok? Espero que tenha ficado claro. Então vamos lá. Isso é a relação de dependência e vassalagem. Agora, como essas relações de dependência, no caso, principalmente as relações de vassalagem, né, de dependência vassálica, se estabelece? Como é que se estabelece esse contrato? Né? Então, por exemplo, fulano quer ser vassalo do outro, fala, eu quero ser seu vassalo, não, pode ser, vem cá, eu te dou um feudo. É assim? Não. É preciso estabelecer um contrato. Tá? Mas que tipo de contrato é esse? Numa sociedade em que praticamente só os mosteiros, só os monges sabem ler e escrever. Uma sociedade que é quase toda iletrada, especialmente ali no final da Alta Idade Média. Né? Como que se estabelece contrato nesse sentido? Os contratos são rituais. Okay? O rito é o contrato. Hoje nós temos na nossa sociedade o costume e a tradição de estabelecer contratos por meio da escrita. Né? Então, e é mais seguro para nós, porque se alguém falar, por exemplo, você vai vender a sua casa e você estabelece um contrato de compra e venda. Né? E aí a pessoa depois vai te contestar. Fala, não, eu vendi para fulano, a casa é do fulano, quem deve responder sobre ela, se não pagou imposto, etc, é fulano, eu vendi para ele. E se o fulano fala assim, não, eu não comprei essa casa não. Né? Você tem um contrato lá para dizer, olha, tá aqui, ó, registrado, eu vendi para ele. Ou eu aluguei a casa, etc. Enfim, você estabeleceu um contrato. Né? Um contrato de vínculo empregatício, etc. Enfim, hoje nós trabalhamos dessa forma. Mas como que isso se estabelecia nas sociedades que não tem a escrita como a base fundamental das suas relações de concordância, suas relações de laços? Se estabelecer por meio de ritos. Tá? Então o ritual é fundamental aqui. Por isso que, por exemplo, o casamento, né, só muito recentemente o casamento, a gente pegar aí de um século e pouco para cá, é que o casamento passou a ser estabelecido por meio de contrato registrado somente, né, a separação do casamento religioso para o casamento civil. E aí você pode ir lá no cartório, simplesmente, sem rito nenhum, assinar um contrato com uma pessoa e você está casado. Né? Mas ainda assim, a grande maioria das pessoas não dispensam o rito. Por quê? Porque tradicionalmente o casamento não era estabelecido por meio de contrato físico escrito. O casamento é estabelecido por meio de rito. Então você precisa de testemunhas que vejam a pessoa jurando fidelidade à outra. E é justamente isso que acontece nas relações de suzerania e vassalagem. Você tem um rito que se chama homenagem, que estabelece essas relações de suzerania e vassalagem. É preciso que tenha testemunhas, é preciso que esse rito aconteça e que você jure publicamente fidelidade como um casamento de fato ao seu suzerano. Aí você passa a ter direito sobre um determinado feudo e uma série de outros direitos que você tem daquela determinada terra, etc. E o seu suzerano passa a ter deveres também sobre você. Por exemplo, o dever de te proteger, que a gente vai falar mais para frente sobre esses direitos e deveres. Por outro lado, você também tem obrigações, por exemplo, de lutar pelo seu suzerano, de participar do conselho, etc., como a gente vai falar mais para frente, e esmiuçar essas obrigações e deveres.
obrigações, essas obrigações e direitos, ok? Mas vamos lá, vamos entender como é que se dá essa homenagem vassálica e esses ritos, tá? Olha só, citando Mark Bloch, ele cita esse rito na página 53 para a página 153 para a página 154. Eis dois homens frente a frente. Um quer servir, o outro que aceita ou deseja ser chefe. O primeiro une as mãos e assim juntas coloca-as nas mãos do segundo, claro símbolo de submissão, cujo sentido por vezes era ainda acentuado pela genuflexão. Então, olha só, primeira coisa do rito, tá? E o rito varia de lugar para lugar, de época para época, tá? Então, o Mark Bloch está trazendo aqui um rito do Império Carolíngio, tá? Então, ali do nascente do mundo feudal, no âmago de onde essas relações feudais, como a gente entende, como padrão, se estabeleceram. Mas na Inglaterra se estabelece ritos de maneira diferente, em Portugal, na Península Ibérica, enfim, né? Na Espanha, na Itália, no Sacro Império Romano Germânico, na Alemanha, enfim. Em cada lugar esses ritos vão se estabelecer de maneiras diferentes, existem variações. Mas existe um grau de proximidades, e aí é o que a gente busca principalmente a partir do modelo francês. Então, a partir desse modelo francês acontece isso. Um soberano, né, ou suzerano, recebe aquele que quer se tornar vassalo. Né? Então, um homem deseja servir e o outro aceita ser servido. O que quer servir, portanto, aquele que quer ser vassalo, se ajoelha normalmente, faz uma genuflexão, se ajoelha, coloca as mãos nessa posição, e aí, só fazer um parênteses importante. Percebam que as relações do cristianismo, né, a maneira como o cristianismo estabelece seus rituais simbólicos, advém justamente desse mundo medieval. Né? Você, sei lá, se é cristão, ou pelo menos um cristão, se diz servo de Deus, que é o seu Senhor. Essas são relações feudais, são relações vassálicas. E aí, numa posição de oração, você se coloca de joelhos, né, no pé da cama. Quem não se lembra dessa imagem, né, clássica da criança aprendendo a rezar ou orar, e você junta as mãos para poder suplicar, para poder pedir a Deus. Isso é a posição de juramentação vassálica, tá? A posição do rito de homenagem. Então, aquele que quer servir, aquele que quer se tornar vassalo, se ajoelha, coloca as mãos nessa posição, e o seu senhor coloca, né, aquele que vai se tornar seu senhor, coloca as mãos sobre as mãos dele. Esse é um primeiro momento do rito, ok? Vamos continuar a leitura para ver o que mais que acontece. Ao mesmo tempo, a personagem que oferece as mãos pronuncia algumas palavras muito breves, pelas quais se reconhece o homem de quem está à sua frente. Então, quem está servindo, coloca as mãos, etc., e pronuncia palavras, e vai depender de lugar para lugar, mas reconhecendo o homem que está à sua frente. Então, eis o homem diante da minha frente, que é fulano de tal, filho de fulano de tal, etc., é soberano de tal lugar, ou suzerano de tal lugar, ela reconhece a pessoa que está à sua frente. Depois, chefe e subordinado beijam-se na boca. Hoje, para nós, parece uma coisa meio estranha, mas os contratos, né, no mundo antigo e medieval, muitas vezes eram selados, né, daí a gente fala do selinho, né, olha só, né, a gente tem essa palavra hoje, o selinho, que é o beijo, o encostar de lábios. Né, então é para selar esse contrato estabelecido. Então, beijam-se na boca. Símbolo de acordo e de amizade. Eram estes muito simples e, por isso mesmo, eminentemente adequados a impressionar espíritos tão sensíveis a coisas vistas, e os gestos que serviam para estabelecer um dos vínculos mais fortes que a época feudal conhecia. Então, interessante, olha, é simples, é rápido, é simples e por isso mesmo impressionante, né? Por isso mesmo gravado. Porque se é um ritual complexo, etc., as pessoas, especialmente as simples, podem se perder. Né? Ou as ignorantes podem se perder no meio de tantos rituais, de tantas palavras, etc. Então, convém que o ritual seja simples, mas determinado, decidido e completo. Né? Ou seja, ajoelha-se, coloca as mãos, mãos sobre mãos, pronuncia-se palavras de reconhecimento de um do outro e o beijo. Né? E depois o símbolo do feltro, como a gente vai ver. 100 vezes descrita ou mencionada nos textos, reproduzida em selos, em miniaturas, em baixos relevos. A cerimônia chamava-se homenagem, em alemão Mannschaft,
Então, homenagem é a palavra que hoje no português, na língua portuguesa, a gente utiliza para falar desse rito. Esse é o rito, chama-se homenagem. Tá? Então, homenagear alguém, então hoje a gente usa essa palavra não nesse sentido específico, mas com essa ideia de que homenagear alguém é você exaltar uma pessoa. Né? Nessa época, além de exaltar, a homenagem significa que você se submete a ela, ok? Para designar o superior que ela criava, não existiam outros termos além do nome, muito geral, de senhor. Muitas vezes, com precisão, o seu homem de boca e mãos. Então, outro nome utilizado. Então, você utiliza para falar, né, quem é o seu suzerano. Né? O suzerano, meu senhor. Né? Ele é meu senhor, eu sou o seu homem de boca e mãos. Né? Então, justamente por conta do gesto das mãos e da boca, então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, eu e o Guilherme, meu filho, eu sou o senhor dele e ele é meu homem de boca e mãos. Né? Então, ou por exemplo, de Ned Stark e Robert Baratheon, como a gente citou no exemplo de Game of Thrones. Então, Ned é homem de boca e mãos de Robert Baratheon, que é o seu senhor. Isso é uma relação estabelecida de suzerania e vassalagem. Okay? Mas empregam-se também em palavras mais específicas. Vassalo, né, para não falar homem de boca e mãos, também serve o termo vassalo, ou até começo do século XII, pelo menos, commendee, né, recomendado, o meu vassalo, o meu homem de boca e mãos, tudo isso significa aquele que se submeteu a mim numa relação estabelecida das classes superiores, suzerania e vassalagem. E olha só, para exemplificar esse rito, eu trouxe algumas imagens, né, da própria época medieval, como selos, alto-relevos, citados aqui por Mark Bloch, que demonstram esses ritos. Tá? Então, olha só aqui. A gente tem algumas imagens assim, né? Alguém registrando, normalmente a igreja, já em determinados momentos específicos isso acontecia também, mas está lá um servo, está lá um vassalo se submetendo ao seu suzerano. Aqui também, né, essa relação estabelecida, olha a alegria, a cara de felicidade do sujeito se estabelecendo aqui essa relação entre suzerano e vassalo. Aqui a mesma coisa, né, sempre muito feliz aqui o pessoal nessa relação de suzerania e vassalagem estabelecida, mas percebam que o rito é sempre esse, né, ou de joelhos, ou joelhos dobrados, enfim, mas as mãos colocadas. Né? Ou aqui também, mais uma vez, um senhor recebendo o outro de joelhos, com as mãos fechadas e as mãos vão ser sobrepostas a elas, sempre, né, pensando na ideia de testemunhas. Ok? Quem quiser também sobre seriado, é interessante para perceber e analisar rituais como esse, um seriado que eu recomendo muito aos meus alunos, que é Outlander. Né? Em Outlander, que é um seriado que se passa na Escócia ali do século XVIII, ou seja, ao longo dessa longa Idade Média, em outras videoaulas a gente já falou sobre isso, especialmente em Medieval 2, portanto, dessa mentalidade medieval que se estende para além do século XV, ali tem uma cena na primeira temporada, não sei dizer exatamente qual episódio, em que acontece uma renovação da fidelidade, né, dos votos de fidelidade. No caso da Escócia havia, né, no caso, a necessidade dessa renovação, da homenagem ao suzerano, né, no caso da família Mackenzie, etc. Aí não vou entrar muito na história do seriado, mas vale a pena assistir, e quem assistir vai ver, ou quem já assistiu vai se lembrar dessa cena ali na primeira temporada. Ok? Esse rito de homenagem, de submissão, é um rito, isso é importante a gente perceber, é um rito secular. Portanto, não é um rito religioso. Tá? Nem todo ritual, evidentemente, é religioso. Mas há uma tentativa da Igreja Católica de se apropriar desse rito e sacralizá-lo, como uma forma, evidentemente, de transformação disso numa relação de submissão ao poder da própria Igreja. Tá? Como assim? Vamos pegar o exemplo do casamento. O casamento não da sua origem, um rito religioso. Tá? Na grande maioria das civilizações, não há necessariamente a presença de uma instituição religiosa ou de um sacerdote para estabelecer um casamento. Né? Há necessidade simplesmente de duas pessoas que querem se unir e que têm testemunhas presenciando o juramento de fidelidade feito de uma a outra. Okay? E assim, no rito da homenagem acontece do mesmo jeito.
Existem duas pessoas querendo se submeter, uma se submeter e outra aceitar a submissão. Uma faz um juramento de fidelidade, o outro o juramento de cumprir com as obrigações de um senhor, e tem testemunhas vendo. Isso basta. Né? Percebam que é uma sociedade, até o mundo feudal, que o poder da palavra é fundamental. Você jurou. Né? Existem testemunhas vendo o seu juramento. Então, se você jurou, e você não pode quebrar esse juramento. Né? Hoje, você quebra a palavra com muita facilidade porque tem um contrato. Se não está escrito, se não registrou, não é dono. Né? O pessoal de cartório fala muito isso. Agora, no caso dessas sociedades, basta você falar. Né? Se você fez um juramento em público, você tem que cumprir. Isso é um estabelecimento muito sério. Né? Então, esse tipo de ritual não é necessariamente um ritual religioso, é um ritual secular, mas que a Igreja Católica fez um processo de sacralização. Houve uma apropriação para que esses rituais fossem monopólio da própria Igreja. Então, por exemplo, ainda hoje na Igreja Católica, quem celebra os casamentos, ou um determinado casamento, são os noivos. Se você pegar lá no catecismo, no Código de Direito Canônico, etc., nas regras, enfim, da Igreja Católica, você vai ver lá que o celebrante do casamento são os noivos. O padre, em nome da igreja, faz a bênção, né, matrimonial. Mas ninguém, em sã consciência, um casal de católicos, vai simplesmente falar assim, não, deixa, não precisa do padre não, vamos aqui fazer, né, já que nós somos os celebrantes, vamos aqui, junta a família, aqui, etc., a gente celebra e pronto, nós estamos casados. Não. Por quê? Porque há necessidade da bênção da igreja. O que a Igreja Católica tenta fazer, então, no período medieval, é justamente estabelecer essa sacralização. Ou seja, não basta que uma pessoa, um nobre que queira se tornar vassalo de um senhor, queira fazer isso e faça o rito. É preciso que tenha um membro da igreja para abençoar, para sacralizar esse ritual. Tá? Para que serve isso em termos práticos, né, sociologicamente falando, de relações de poder? Porque é um monopólio. A Igreja Católica se faz necessária. Tá? Então, como a Igreja Católica fez, sacramentou, né, o casamento, criou o sacramento do matrimônio. Ou seja, ela torna obrigatória a presença da igreja num ritual que é, então, até então secular e necessário na vida dos aldeões, na vida das pessoas de uma maneira geral. Né? Hoje, claro que no mundo moderno não é bem assim, mas para a época era. Né? Você precisa casar, né? E para casar você precisa da igreja. Percebe? Então existe ali um instrumento de poder também. Ok? Então olha só, houve essa tentativa de sacralização do rito pela Igreja Católica Apostólica Romana. É isso que significa isso daqui, tá? Icar. Concebido deste modo, o ritual era desprovido de qualquer sinal cristão. Explicava pelas distantes origens germânicas do seu simbolismo, uma tal lacuna não podia manter-se numa sociedade onde só se admitia que uma pessoa fosse válida se tivesse Deus por fiador. Então, a ideia do casamento, e que a Igreja Católica fez valer também com o ritual da homenagem, é isso. Né? O principal fiador, portanto, a principal testemunha é o próprio Deus, né? Representado pela Igreja. Como se Deus não pudesse estar vendo o ritual acontecer ali sem o padre estar junto. Mas enfim, né? Vamos lá. A própria homenagem, na sua forma, nunca foi modificada, mas provavelmente, depois do período carolíngio, um segundo ritual propriamente religioso veio a sobrepor-se ao anterior. Com a mão estendida sobre os evangelhos ou sobre as relíquias, um novo vassalo jurava ser fiel ao seu senhor. Isso chamava-se fé, em alemão, Treue, e antigamente Hulde. O cerimonial era, portanto, a dois tempos, mas suas duas fases estavam longe de ter igual valor. Então, para além do ritual lá com seu senhor, etc., você ainda tinha que colocar a mão sobre os evangelhos, a mão sobre a Bíblia, tal, etc., e jurar. Então, o que a igreja fez, mais uma vez? Sacralizou. E tentou atribuir o nome fé, ou Treue, ou Hulde, né, no lugar de homenagem, porque tem a ver com a palavra sacralizada. Ok? Então, esse é um pouco do processo. Então, a partir do momento que a igreja sacralizou, acabou? Não, não é assim. Né? A igreja vai fazendo esse processo de sacralização ao longo dos séculos, à medida que esses ritos vão acontecendo também em alguns lugares da revelia da igreja, ou, então, portanto, é um processo de confronto, de tentativa de estabelecimento de poder.
Tá? Assim como o casamento, né? Até que a igreja sacralizasse de fato o casamento, estabelecesse isso de maneira universal, foi um processo longo. Né? Muitas pessoas se casaram à revelia da igreja sem que isso fosse o menor dos problemas. É claro, é interessante a gente pensar como que isso, por exemplo, acontece aqui, eu vou fazer um parentesão aqui, no estado de Goiás. Né? Aqui em Goiás, para se ter uma ideia da ausência do clero, né, o estado de Goiás, no final do século XIX, compunha-se de onde hoje é o estado de Goiás e o estado do Tocantins. Então, tudo isso. Né? E Dom Eduardo Duarte Silva, em 1890, quando chega em Goiás, fala que aqui havia 37 padres para a diocese toda. E a diocese de Goiás era o estado de Goiás, o estado do Tocantins e o Triângulo Mineiro. Né? Ou seja, tudo isso para 37 padres. Portanto, a grande maioria das pessoas não se casavam na igreja. Né? Quando o padre ia visitar, ou quando um missionário, no caso já no século XX, ia visitar, aproveitava para casar. Mas as pessoas estavam vivendo em concubinato, portanto, em casamento, a revelia da sacralização da igreja, por muitos e muitos e muitos anos. Muitas vezes até morriam, né, sem ter sido sacralizado de fato. E isso não representava o menor dos problemas. Né? As pessoas continuavam casadas, tendo filho, etc. Portanto, a revelia da presença da igreja. Né? Mas a igreja, durante o século XX, fez questão de se expandir a ponto de alcançar essas localidades e levar a elas esse processo de sacralização. Do batismo, do casamento, da morte, por fim, todos os processos fundamentais da vida humana. Ok, vamos lá, adiante. O juramento de fidelidade, portanto, a Igreja Católica, a partir do momento que cria esse outro rito, né, chamado de fé ou fidelidade, fide, do latim fé, como distinto da homenagem, criou praticamente quase que 2 ritos. Tá? Então, foi um fruto direto da sacralização pela Igreja Católica. O juramento de fidelidade, diferentemente da homenagem, era realizado para qualquer ofício ou pessoa que se submetesse publicamente a outra, sem restrição, portanto, de classe. Ou seja, a partir... E aí, estou falando assim, é um processo de séculos, tá, gente? A partir do momento que a Igreja Católica cria esse rito, né, que não é propriamente o rito vassálico, mas que ele tentou se sobrepor ao rito vassálico, outras formas de juramento, né, de compromisso, passou a ser feito da mesma maneira sob a tutela da igreja. Então, alguém que jurava proteger fulano, alguém que jurava, enfim, a sua palavra, né, de fé, portanto, até hoje ainda acontece nos julgamentos, né, você tem aí um julgamento e precisa de uma testemunha, a testemunha vai jurar dizer a verdade. Como que ela vai fazer esse juramento? Vamos no Evangelho, etc., jurando, blá, 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 dizer só a verdade, então somente a verdade. Ou seja, são rituais fora, tá, do rito vassálico, que vão ser criados e estabelecidos a partir dessa tentativa de submissão da igreja, que a igreja teve de submeter os ritos não religiosos aos ritos religiosos. Okay? Então isso é um juramento de fidelidade. Já a homenagem, numa sociedade perturbada, onde a desconfiança era a regra, ao mesmo tempo que a invocação das sanções divinas parecia um dos raros moderadores de certo modo eficazes, o juramento de fidelidade tinha 1000 razões para ser frequentemente exigido. Os oficiais reais ou senhoriais de todas as classes prestavam-no antes de iniciarem funções. Então, por exemplo, hoje você vai se tornar funcionário público, você assina ali o termo de posse. Né? Ou você vai ser contratado por uma empresa, você assina um contrato. Quando acontecia, né, a partir do estabelecimento do juramento de fidelidade, desse processo ao longo da Idade Média, portanto aí do século XI, 10, 11 em diante, quando você vai assumir um posto, ou quando você vai assumir um cargo, etc., do ponto de vista da estrutura burocrática que vai se estabelecendo nas cortes, você faz um juramento também de fidelidade. Ok? Olha só. Os prelados exigiam aos clérigos, os senhores das terras, e os senhores das terras muitas vezes exigiam aos seus camponeses. Então, os próprios camponeses, né, ao se submeter como servos a senhores feudais, faziam um juramento de fidelidade, não a homenagem. A homenagem, mais uma vez, é só entre suzeranos e vassalos, classes superiores. Os servos, né, camponeses aos senhores feudais faziam um juramento de fidelidade, segundo o próprio ritual mediado pela igreja. Diversamente da homenagem,
a qual comprometendo no momento o homem todo inteiro, passava igualmente por incapaz de renovação. Esta promessa, quase banal, podia ser por várias vezes repetida em relação à mesma pessoa. Havia, portanto, muitos atos de fé sem homenagem, mas não conhecemos homenagens sem fé. Então, a partir de um dado momento, não se faz homenagem sem um ato de fé, sem um juramento de fidelidade, né? A partir do momento que a igreja se estabelece, de fato, se consolida na plenidade média, consequentemente e processualmente, toda homenagem vai sendo estabelecida concomitantemente a um ato de fé. Agora, os atos de fé não são necessariamente homenagem, né? Então, um ato de fé, por exemplo, num caso de testemunho, né, como vai acontecer no caso das Inquisições, por exemplo, sempre são seguidos de atos de fé, de juramento de fidelidade, mas não tem nada a ver necessariamente aqui com homenagem. Espero que esteja claro a distinção aqui entre homenagem e juramento de fidelidade e o processo que se estabeleceu essa distinção, ok? Além disso, quando os dois rituais se juntavam, a supremacia da homenagem era traduzida pelo seu lugar na cerimônia, situava-se sempre primeiro. A homenagem era a única que fazia intervir os dois homens em estreita união. A fé do vassalo constituía um compromisso unilateral, ao qual só raramente correspondia um juramento paralelo por parte do senhor. Numa palavra, a homenagem era o verdadeiro criador da relação vassálica, sob seu duplo aspecto de dependência e de proteção. Portanto, olha só, mesmo quando acontecia concomitantemente, então quando um vassalo vai se submeter a um senhor, a um suzerano, ele fazia primeiro o ato da homenagem, segundo o juramento de fé. Qual que é a diferença entre os dois ritos na prática? No ato de homenagem há uma reciprocidade. O vassalo se compromete com o suzerano se compromete com o vassalo, como a gente vai ver nas suas relações de obrigação e de direitos, ok? Nas suas relações de deveres e direitos. Agora, o juramento de fé é unilateral. É só o vassalo que faz o juramento de fé ao senhor. Assim como no casamento, por exemplo, existe a reciprocidade entre ambos, um juramento de fidelidade ou de ato de fé, que é o que a gente está falando aqui, por exemplo, num tribunal, é unilateral. O juiz não vai fazer nenhum tipo de juramento de reciprocidade à testemunha, né? É só a testemunha que faz diante do juiz e diante da corte como um todo, que vai falar a verdade, então somente a verdade. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, a gente volta nessa discussão depois também, ok? Então vamos lá. Antes da gente falar do possível rompimento dessa homenagem, vamos voltar aqui nas origens, né? Entendido o que é a homenagem e a sua diferença entre a homenagem vassálica e o ato de fé ou juramento de fidelidade, né? Assim como a vassalagem, a dependência, vamos entender a origem disso, onde começou tudo isso. Tá? Mark Bloch, página 155. Imaginemos a sociedade da época merovingia. Nem o Estado nem a linhagem ofereciam proteção suficiente. A comunidade da aldeia apenas dispunha da força que lhe dava a sua política interna. A comunidade urbana mal existia. Por toda parte, os fracos sentiam a necessidade de se aproximarem de alguém mais poderoso do que eles. Os poderosos, por sua vez, apenas podiam manter seu prestígio e a sua fortuna, ou até garantir a sua segurança, angariando, por meio da persuasão ou da força, o apoio de inferiores obrigados a ajudarem-nos. Então, olha só. A primeira coisa, qual que é a origem de tudo isso? O contexto da primeira e da alta Idade Média. Por quê? Porque ali é um contexto, como a gente viu nas aulas passadas. Se você chegou agora no canal e não viu, tem disponível no canal. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar essas aulas sobre a Alta Idade Média. É um período de caos do ponto de vista da violência, altamente violento. As pessoas estão submetidas o tempo inteiro a domínio estrangeiro, a domínio de outros, a invasões, etc, etc, etc. Então, nesse período de caos e violência, de pouca produção de alimento, de fome, de doenças, etc., existe a necessidade de que os fracos se submetam aos fortes. Qual que é a vantagem disso para os fracos? Ele vai ter a proteção dos seus senhores. Os seus senhores vão se comprometer a protegê-los. Como que vai protegê-los? Por essa rede de vassalagem. Qual que é a vantagem para o senhor? Primeiro, prestígio e poder. Né? Você só tem prestígio e poder se você tem uma quantidade razoável de vassalos trabalhando para você, produzindo para você, pagando imposto para você e se submetendo a você do ponto de vista militar, caso você os convoque.
ok? Então, se estabelece essa relação e, por outro lado, você tem aí o estabelecimento de uma sociedade que busca segurança num momento histórico de extrema instabilidade política e violência, ok? Continuando a leitura, de um lado situava-se a fuga para junto de um chefe, de outro, atitudes de comando, por vezes brutais. Então, eu estou falando aqui de casos, né, possíveis de que alguém se submete a outros por livre e espontânea vontade, né? Eu não consigo me proteger, não consigo proteger a mim mesmo, a minha família, produzir comida, etc. Então eu me submeto a um suzerano. Mas boa parte dos casos acontecia também por meio da força, né? Então um determinado conquistador, né? Um determinado soberano, suzerano, enfim, conquistam a aldeia, conquistam o povo, conquistam uma região, e todos esses nobres, né, daquela região submetidos, ou daquele povo submetido, têm essa opção. Ou eles são exilados ou mortos, ou eles se submetem ao seu novo senhor como vassalo, né? E aí, claro que a segunda opção é muito mais viável do que a primeira, entendeu? Então, existe essa dupla possibilidade, ou por livre e espontânea vontade, ou por dominação, por meio da violência, de fato, ok? E por que as noções de fraqueza e de força são sempre relativas em muitos casos? O mesmo homem era simultaneamente dependente de um mais forte e protetor dos mais humildes que ele. Assim começou a situar-se um vasto sistema de relações pessoais cujos fios cruzados percorriam todos os andares do edifício social. Então, ao mesmo tempo que você se submete a alguém, você submete outras pessoas a você, né? Seja por meio da força ou não, mas você é ao mesmo tempo protegido e protetor de alguém. Você é ao mesmo tempo suzerano e vassalo. Você é ao mesmo tempo vassalo e senhor de alguns servos. Enfim, né? Existe essa teia, vai constituir uma teia, literalmente uma teia de relações de poder dentro da própria classe e, no caso das classes superiores, e também das classes superiores sobre as classes inferiores. Ok? Muito bem. Então, pincelando sobre essas classes inferiores, vamos distinguir aqui o que é um escravo, o que é um servo e o que é um vassalo, tá? Para a gente não cair no erro também de achar que todo vassalo é um servo, né? Ou que o vassalo se submete à escravidão do seu senhor, ou mesmo que um servo, como a gente vai falar nas próximas aulas das classes inferiores, é a mesma coisa que um escravo. Não é, tá? Vamos entender como é que se dá essa situação, como é que se dá essa relação. Então, página 156 do Mark Bloch. Entre os fracos que procuravam um defensor, os mais miseráveis faziam simplesmente escravos, comprometendo desse modo com eles a sua posteridade. Então, primeira coisa importante, os mais miseráveis, os mais fracos, né, que não tinham nada a oferecer em troca a não ser a sua própria liberdade, se tornavam escravos, seja por meio da força, seja por meio da livre escolha. Eu escolho, né, não tenho nada para oferecer, então não posso me oferecer nem como servo, eu me ofereço como escravo. Nesse caso, qual que é a diferença entre o escravo e o servo? Quando o escravo, no mundo feudal, se submete num regime de escravidão, ele e todos os seus descendentes são propriedade do seu senhor. Tá? Então, ele se submete, é inquebrável como qualquer outro laço, é inquebrável, só é quebrável com a morte ou a traição, tá? Mas ele se submete a si e à sua descendência. Tá? E aí essa é a vantagem de alguém que queira falar, eu prefiro que você seja, por exemplo, você é miserável, pobre, né? É a titica do cocô do cavalo do bandido que nem apareceu no filme, né? Você é nada, né? E você e um determinado senhor, um determinado detentor de poder vai dizer para você, não, você não tem nada para oferecer para mim, eu te quero como escravo, não te quero como servo. Ah não, escravo eu não quero, só se for servo. Então vai morrer de fome, ponto. Né? Ou então vai morrer pela minha espada. Se ele te escraviza, né, a vantagem para ele é que você e sua descendência se tornam escravos dele, propriedade dele. É diferente do servo. Então, vê? Muitos outros, no entanto, esforçavam-se por manter sua condição de homens livres. Na maior parte das vezes, as pessoas que aceitavam a sua obediência nada tinham a opor a tal desejo. Então, se você também quer se manter homem livre e aquele que detém o poder não se opõe a isso, ótimo, você se torna servo. O que significa que o seu filho é livre.
O seu filho, né, à medida que ele crescer, ele pode escolher se tornar servo também ou não. Mas ele é um homem livre, assim como você é um homem livre, né, que pode, a qualquer momento, se você não fizer um juramento de fidelidade, né, ou se for uma fidelidade parcial, a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso, você pode abandonar o seu senhor e ir para a cidade, por exemplo, como aconteceu na época do Renascimento Urbano, já na plena Idade Média. Mas o caso mais comum é de você simplesmente se submeter ao seu senhor. Tá? Mas o que você pode oferecer em troca? Né? Como eu falei, se você é pobre, miserável, não tem nada para oferecer em troca. O que você pode oferecer em troca? A sua terra. Né? A gente vai ver mais para frente como que isso se dava, inclusive com relações de força. Você simplesmente se submete a ser servo, oferecendo, né, como contrapartida a ser servo e não escravo, a sua própria terra, aquele pedaço de terra que era seu e que agora foi dominado, foi repassado ao seu senhor. Ok? Mais pra frente a gente vai falar disso. Aguenta um pouquinho que nas próximas aulas, na aula de hoje a gente não vai conseguir avançar nisso, mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Ok? Ora, para um chefe rodear-se de dependentes que gozavam dos privilégios judiciários e militares que caracterizavam o homem livre, em muitos aspectos era mais vantajoso do que dispor apenas de um bando servil. Então, ter muitos servos é interessante, mas ter vassalos, portanto, homens de posses, homens que têm um status jurídico, um status militar, um status social mais elevado, é mais interessante do que ter só um punhado de servo. O servo vai trabalhar no campo, o serviço braçal, mas é importante que você tenha vassalos para ter serviço, para ter prestígio social, ok? Para ter poder de fato, porque quem vai lutar por você, militarmente falando, não é o servo, é justamente o vassalo, ok? Vamos lá, avançando então. A gente pode entender, pode pensar também a possibilidade do surgimento de rompimento das relações de homenagem. Ou seja, você fez a homenagem a um determinado senhor, você se submeteu a ele como seu vassalo, mas esse laço é eterno? Não. Existe a possibilidade de rompimento, ou pela morte, ou pela traição. Tá? Então, ou você se torna um traidor, e aí você perde todos os seus direitos, inclusive pode ser, e normalmente era punido com a morte, ou você rompe essa relação apenas com a morte de um dos lados. Né? Então, por exemplo, quando, se eu sou submisso, se eu sou vassalo, sei lá, de um rei, né? E eu morro, o meu filho não é automaticamente vassalo, tá? Porque eu não sou escravo, eu sou vassalo. Então, meu filho tem que prestar uma nova homenagem ao rei. Vamos falar disso agora, como é que isso funciona. Okay? Então, vamos lá, o rompimento da homenagem. Somente com a morte de uma das partes ou via traição, como eu disse. Página 154. Aqui eu estou, só um parênteses, aqui eu estou usando imagens de Game of Thrones, para quem não assistiu, não conhece, vai ficar aí curioso para saber o que é isso, né? Mas quem assistiu entende, sabe que cada uma das imagens que eu estou colocando aqui tem a ver com o conteúdo e com o seriado. Mas vamos lá. Então, o núcleo formado deste modo durava, em princípio, o tempo que durava as duas vidas que ele unia. Em contrapartida, logo que a morte punha termo a uma delas, desfazia-se por si. A bem dizer, veremos que, na prática, a vassalagem rapidamente se transformou em condição geralmente hereditária. Mas este estado, de fato, deixou de que substituísse intacta até o fim da norma jurídica. Por pouco importava que o filho do vassalo falecido fosse prestar homenagem ao senhor que recebera a do seu pai, ou que o herdeiro do senhor precedente recebesse quase sempre as homenagens dos vassalos paternos. O ritual não devia, por isso, deixar de ser reiterado de cada vez que a composição do par se alterava. Então, olha só, importante. Se uma das partes morre, o contrato acaba, a homenagem acaba. Tá? Morreu o suzerano ou morreu o vassalo, o contrato acabou. Então, vamos pegar uma primeira situação. Morreu o vassalo. O filho do vassalo só vai se tornar vassalo do que era suzerano do seu pai se ele for lá prestar homenagem a ele. Não prestou homenagem, não é vassalo. E aí perde os direitos sobre os quais a gente vai falar, inclusive o direito da terra. Tá? A gente vai falar mais pra frente. Mas percebe? Então, não é automático. Né? Então, se você pode, inclusive, recusar, você poderia recusar. Né? Então, você fala assim, meu pai era vassalo do Ned Stark. Né, que eu falei lá de Game of Thrones. Meu pai é vassalo do Ned Stark. Meu pai morreu.
Se eu não quiser prestar o juramento, tudo bem, eu só tenho que deixar as terras, eu não vou herdar as terras do meu pai, porque as terras não é do meu pai, as terras é do vassalo do Ned Stark, é do vassalo do suzerano dele. Eu posso me retirar, falar, não, eu vou fazer uma vida de errante, etc., eu vou viajar, etc. Não, não quero. Deixa o meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo vai lá, presta o juramento e se torna vassalo, portanto, detentor das terras. Ok? Por outro lado, se acontece a morte do suzerano, se um rei morre, ou se um determinado conde, enfim, se um suzerano de um grupo de vassalos morre, o contrato acaba. Todos os vassalos estão livres? Não. A terra que pertence a esses vassalos, que é de posse desses vassalos, pertence, por hereditariedade, pertence ao filho mais velho do rei ou do suzerano que morreu. Portanto, se esses vassalos quiserem continuar nessas terras, eles têm que prestar uma nova homenagem ao novo suzerano, que é o filho do rei ou do suzerano que morreu. Ok? Vou dar um exemplo com Game of Thrones e vem spoiler aí, tá bom? Vamos lá. Tem esse quadro, né, que eu passei para vocês, então, o rei Robert, soberano, suzerano de Ned, que é suzerano de Earhart, de Roose Bolton, etc. e tal. Beleza. Acontece, né, como eu disse, lá vem spoiler, acontece que o rei Robert morre, né? Com a morte do rei Robert, muita coisa vai acontecer, né? Não vou dar total spoiler, mas muita coisa vai acontecer. O rei Robert morre e, em seguida, por consequência, Ned Stark também morre. Isso vai alterar e o Hoster Tully morre um pouco mais na frente. Então, esses três aqui, né, vão morrer na série. O que altera com a morte deles? Olha só. A situação foi a seguinte. O filho do rei Robert Baratheon é o rei Joffrey Baratheon, né, o príncipe que se torna rei. Só que como foi ele que ordenou a execução do Ned Stark, né, que seria, né, como a situação foi essa, Ned Stark não era oficialmente vassalo de Joffrey, mas ele se recusou a ser vassalo de Joffrey, ou seja, ele se recusou com a morte do rei Robert, Ned Stark deveria prestar uma nova homenagem, né, ou seja, se submeter ao seu filho, porque uma vez que o Robert morreu, todas as suas relações vassálicas, portanto, com Ned Stark e com Hoster Tully, acabaram-se, ok? Só que Ned Stark se recusa a prestar homenagem ao filho do Robert, e o filho do Robert ordena a sua execução, ok? Quando ele ordena a sua execução, o filho do Ned Stark, que é o Robb Stark, recusou-se também, justamente por conta da execução do pai, a homenagear, portanto, prestar homenagem ao rei Joffrey Baratheon. E aí, os seus vassalos, lembrem-se disso daqui, olha só. Earhart Karstark e Roose Bolton não são vassalos do rei Baratheon, Robert Baratheon. Eles são vassalos de quem? Do Ned Stark. O compromisso deles é com Ned Stark. Com a morte de Ned Stark, vinda da morte do rei, Robert Baratheon, o que eles vão fazer? Ao invés de prestar homenagem ao rei Joffrey, eles proclamam Robb Stark como o rei do norte, né? Uma espécie de proclamação de independência dos reinos do norte. E aí, Earhart Karstark se torna vassalo de Robb Stark e Roose Bolton se torna vassalo também de Robb Stark, permanecendo esse elo aqui. Mas Robb Stark não é mais vassalo do rei Joffrey, pelo contrário, declarou guerra a ele, ok? Isso tem que estar claro, inclusive, para entender bem a trama de Game of Thrones. Por outro lado, vejam aqui, Roose Tully morre, também morreu, né, durante a guerra entre o Joffrey Baratheon e o Robb Stark, e quem assumiu o lugar dele foi Edmure Tully, tá? Edmure Tully deveria prestar uma nova homenagem, já que tanto o rei morreu, o suzerano, quanto o vassalo morreu, para permanecer nas terras que pertenciam ao rei Joffrey, ele deveria, que agora pertence ao rei Joffrey, deveria prestar uma homenagem ao rei Joffrey. Só que ao invés disso, ele presta uma homenagem a Robb Stark, se tornando vassalo de Robb Stark. E o Brittany Tully e Valder Frey continuam vassalos de Edmure Tully, ok? A questão é, essas terras não pertenciam ao Robb Stark, pertenciam ao Joffrey Baratheon. Por isso, a guerra,
ok? Percebe? Olha só a bagunça que vai virando isso daqui, né? No Game of Thrones, isso é sensacional, e por conta justamente dessa situação criada por essa teia de relações de poder do mundo feudal, ok? Para quem tá aí curioso, que assistiu Game of Thrones, sabe, peraí, muita coisa ainda acontece depois, acontece, né? O que acontece depois é que existe, aqui a gente está falando de rompimento da fidelidade por morte, mas também existe o rompimento da fidelidade por traição, tá? E a gente vai, inclusive, voltar nesse organograma aqui depois, tá? Olha só, dessa situação que estava estabelecida, mudou as relações porque houve traição. Qual foi a traição? Primeiro, Ehrard Karstark rompeu com Robb Stark porque ele não concedeu a ele o direito de vingança. O filho dele foi assassinado, o filho do Ehrard Karstark foi assassinado, e o Robb Stark não deu a ele o direito da vingança. Isso é um direito de todo vassalo. A gente vai falar mais pra frente sobre esses direitos, né, direitos e deveres, mas é direito do vassalo o direito à vingança, tá? Então, como ele rompeu com a obrigação dele de dar a vingança ao Ehrard Karstark rompeu com ele, sendo por isso também executado, né? Não deveria nessas relações, mas foi executado, e aí os filhos se sentiram no direito de romper as relações de fidelidade pré-estabelecidas com o Robb Stark. Aí rompeu-se os Karstark com o Robb Stark. Só vai ser reestabelecido lá na frente com Jon Snow, né? Mas não vou dar muito spoiler aqui não, ok? Por outro lado, Roose Bolton também traiu Robb Stark, fazendo homenagem ao rei Joffrey Baratheon, tá? Então ele rompe em segredo, né, tramando a morte, inclusive, do Robb Stark. Ele trama em segredo a morte do Robb Stark, fazendo uma homenagem, portanto, se submetendo ao rei Joffrey. Olha só, ele tinha se tornado, sempre foi vassalo dos Starks, nunca do rei. Aqui ele se tornou vassalo do rei, com a promessa que o rei fez de tornar ele protetor do norte. Portanto, o mandatário de todo o norte, submetendo todas essas famílias a ele como vassalos. Ok? Então essa foi a promessa feita, que foi o que aconteceu. Por outro lado, Walder Frey traiu também a casa Tully, assassinando Robb Stark, que era suzerano dos Tully, e prestando homenagem ao rei Joffrey. Olha que loucura, não sei se ficou claro para vocês, mas vamos voltar aqui para ficar mais claro. Olha só, nesse ponto aqui, os Tully se tornaram vassalos dos Stark. Portanto, Brynden Tully também Brynden Tully era vassalo de Edmure Tully, que era vassalo de Robb Stark. Não tinha ligação direta com ele, mas era um senhor do seu senhor. Isso tem peso. Walder Frey, a mesma coisa. Ele era vassalo de Edmure Tully, que era vassalo de Robb Stark. Qual foi a traição de Walder Frey? Ele tramou, também participou da trama do assassinato de Robb Stark, senhor do seu senhor. Por isso, rompendo com ele. Quando ele rompe com os Tully, ele presta homenagem diretamente a Joffrey, né, Baratheon, tá? Ou seja, ele se torna vassalo direto do rei. Como que ele se torna vassalo direto do rei? O rei promete a ele a terra que pertencia aos Tully. Portanto, ao invés de ter esse pedaço da terra aqui, das Três Gêmeas, ele vai passar a ter, chega mais perto, ao invés de ter esse feudo das Três Gêmeas, ele vai passar a ser o senhor de todo esse território que antes pertencia aos Tully, que traíram, né, que não fizeram a homenagem ao rei. A mesma coisa acontece com Roose Bolton, tá? Os Bolton, que eram senhores desse feudo, passam a ser senhor do norte todo, porque a homenagem que eles prestaram foi diretamente ao rei e não mais a um vassalo do rei. Ok? Pessoal, espero que esteja ficando claro, tá? Se não estiver claro, a gente posta no comentário, coloca no comentário aí, a gente vai discutir
essas relações e como que elas se estabelecem em Game of Thrones. Se você não entendeu nada é porque não assistiu Game of Thrones, assista Game of Thrones e assiste a aula depois de novo que você vai entender. É legal porque a aula vai te ajudar a entender Game of Thrones e Game of Thrones te ajudar a entender o conteúdo da aula, ok? Muito bem. Para a gente encerrar essa primeira parte da aula de hoje, existia a possibilidade de você fazer homenagem a mais de um senhor? Ou seja, de você ser vassalo de mais de um suzerano? A princípio, não. Mas a gente vai ver aqui como que essa coisa foi se modificando também ao longo dos séculos. Então, no e por princípio, não era permitido a um vassalo prestar mais de uma homenagem. Todavia, essa proibição foi se alterando à medida que o Império Carolíngio ruía e com ele a figura forte do rei. Então, a princípio, não se pode servir a dois senhores. É bíblico isso, né? Não se pode servir a dois senhores. Todavia, quanto mais vai se enfraquecendo a figura do rei, com o declínio da força da dinastia carolíngia, depois do Tratado de Verdun, etc., que nós discutimos, né, nas aulas passadas, quanto mais isso vai acontecendo, mais vai se criando situações em que é permitido e que vai se flexibilizando essa relação da vassalagem. Okay? Vamos ver aqui na citação do Mark Bloch, na página 207. Um samurai não tem dois senhores. Nessa máxima do velho Japão, que ainda em 1912 o Marechal Noji invocava para se recusar a sobreviver ao seu imperador, está expressa na lei inelutável de qualquer sistema de fidelidades, vigorosamente concebido. Tinha sido esta, não restam dúvidas, a regra da vassalagem franca nos seus princípios. As capitulares carolíngias podem não a formular em termos expressos, provavelmente porque ela parecia evidente. Todas as outras disposições militam em seu favor. O recomendado podia mudar de senhor, desde que, recomendado lembrando aqui que é o vassalo, tá? Outro nome de vassalo, desde que a personagem a qual ele fizera o primeiro juramento de fé consistisse em desligar deste. Então, olha só, o recomendado podia mudar de senhor desde que a personagem a qual ele fizer o primeiro juramento de fé consentisse em desligar deste. Então, podia haver o rompimento do contrato se o senhor falasse, não, tudo bem, eu dispenso de você ser meu vassalo. Você quer viajar, quer conhecer o mundo, né? Quer virar um mercador, etc., quer abandonar suas terras, tudo bem. Né? Você deixa as terras, deixa seus direitos sobre ela e você está livre do seu contrato. Podia acontecer. Tá? Dedicar-se a um segundo senhor, permanecendo homem do primeiro, era rigorosamente interdito. Então, a princípio, se você abandonasse a fidelidade a um senhor, o contrato a um senhor, para se ligar a outro, poderia. Né? Então, por exemplo, nessa situação que eu coloquei aqui de Game of Thrones, se Roose Bolton quisesse falar, olha, Robb Stark, eu não concordo com você, não está legal aqui e tal, eu vou abandonar aqui o meu feudo e vou passar a seguir os Baratheon. Vão me prometer um outro feudo, etc. Podia acontecer? Poderia. Né? Então ele poderia fazer esse rompimento desde que fosse concedido pelo seu senhor e que ele deixasse os seus direitos sobre as terras, sobre o feudo. Ok? O que não podia acontecer, o que aconteceu, traição. Né? Com regularidade, vemos as partilhas do Império tomarem as medidas necessárias para evitar qualquer sobreimposição vassálica. Porém, nessa data, há muito tempo que era vulgar verem-se os membros da classe cavaleiresca constituírem-se vassalos ao mesmo tempo de dois ou até vários senhores. Então, por volta do século IX, século X, portanto, já na crise do sistema feudal, portanto, já no momento da crise da força monárquica do Império Carolíngio, houve casos cada vez mais comuns de vassalos se submetendo a mais de um senhor. Olha só. Um exemplo mais antigo de que até agora se tem notícia é de 895, portanto, finalzinho do século IX, e provém da região de Tours. Por toda a parte, os casos se tornam mais numerosos nos séculos seguintes, até o ponto que no século XI, portanto, aí praticamente um século e pouco depois, um poeta bávaro, na região da Alemanha,
E cerca do final do século XII, um jurista lombardo, na região do norte da Itália, consideram expressamente tal situação como normal. Os números atingidos por essas homenagens sucessivas eram por vezes muito elevados. Nos últimos anos do século XIII, um barão alemão reconhecia-se como homem de feudo de 20 senhores diferentes, um outro de 43. Então, olha só, se no final do século IX a gente tem um caso, que é um caso que vem da região de Tours, na França, no século XIII, portanto, aí a gente está falando de 300, ou quase 400 anos depois, a gente já está falando de vassalos que se gabam de ter 20, 40 senhores. Ou seja, é uma situação que vai mudar, mas vai mudar ao longo de séculos. Nós estamos falando de 300 anos, pelo menos. Ok? Mas acontece, essa mudança acontece. Uma das razões importantes para essa prestação de mais de uma homenagem foram as heranças vassálicas, pois um herdeiro de um feudo, por diversos motivos, poderia se interessar em se submeter a um outro que não o do seu pai. Então, quais são as razões disso? Nós vamos discutir isso em História Medieval 2, para quem está acompanhando no canal, é uma aula que eu já postei de História Medieval 2, da plena Idade Média. A partir do século XI, pessoal, né, para você que ainda não viu essa videoaula, você que é meu aluno e vai ver só no ano que vem presencialmente, eu espero comigo, na plena Idade Média, portanto a partir do século XI, acontece um crescimento populacional muito grande, advindo especialmente da melhora na agricultura e da estabilidade política, do fim das invasões de violência, etc. Então, existe um crescimento populacional grande, considerável, e isso significa que uma família que até então tinha 1, 2 filhos vai passar a ter 3, 4. Né? E o que significa isso? Significa que um secundogênito, portanto, segundo, terceiro, quarto filho, de um determinado senhor feudal, de um determinado vassalo, de um suzerano, ele se tornava vassalo do seu irmão mais velho. E ele poderia simplesmente se recusar, falar, não quero, né, ser vassalo do meu irmão mais velho, e se passasse a ligar a um outro senhor que lhe oferecesse um feudo. Né? Então são essas razões, principalmente do crescimento populacional, que poderia de fato levar à prestação de mais de uma homenagem, até o ponto, claro, que isso se banalizaria, né, praticamente do século XIII em diante, a ponto de como o Marco Bloch citou, de um vassalo se tornar vassalo de mais de 20 ou 40 senhores. Ok? O problema se dava quando 2 senhores de um mesmo vassalo entravam em guerra. Olha só a situação, do página 209. Em todas as ocasiões, essa diversidade de laços é incômoda. Nos momentos de crise, o dilema tomava-se demasiado premente para que a doutrina ou os costumes pudessem dispensar-se de procurar uma resposta para ele. Quando 2 dos seus senhores chegavam a guerrear-se, onde estava o dever do bom vassalo? Então, olha só a situação. Então, beleza. Você agora é vassalo de 2 senhores. Né? Você é duque da Normandia e barão, sei lá, de Eichstätt, na Alemanha. Né? Ou seja, você é vassalo de 2 senhores. E, de repente, França e Alemanha entram em guerra. E você vai fazer o quê? Você é vassalo na França e vassalo na Alemanha. Né? Seja por hierarquia ou seja por vassalidade direta, os seus senhores, seus 2 senhores, entraram em guerra contra você. O que fazer? O que acontece agora? Vamos ver? Abster-se seria simplesmente duplicar a traição. Ou seja, se você fala, não, então, se o meu senhor da França entrou em guerra contra o meu senhor da Alemanha, eu vou me abster, eu não vou tomar partido. Você está traindo os 2. Então não pode. Né? Era preciso escolher, mas como? Foi elaborada toda uma casuística da qual os trabalhos dos juristas não tiveram monopólio. Vemos-la igualmente exprimir-se sob a forma de estipulações cuidadosamente ponderadas nos documentos que, a partir do momento em que a escrita reivindicou os seus direitos, começaram a acompanhar cada vez com maior frequência os juramentos de fé. A opinião parece ter oscilado entre 3 critérios principais. Então, principalmente com o avanço da escrita, então a gente está falando aí de uma Idade Média se consolidando cada vez mais, portanto, essas transformações ao longo de, como eu disse, 300, 400 anos acompanham uma evolução, inclusive, da alfabetização, e com a alfabetização
da criação de jurisprudência, do ponto de vista de criação não só de leis, mas de compêndios de leis, de juristas, etc, etc. Enfim, né? Então, isso parece ter oscilado em 3 critérios principais. Primeiro, podiam classificar essas homenagens por ordem das datas, a mais antiga tinha vantagem sobre a mais recente, seria possível, se você prestou homenagem primeiro ao senhor de Eichstätt, você tem que servir a ele e não a Normandia, enfim, né, ou seja, da França. Senhor reservava expressamente a fidelidade anteriormente prometida a um senhor precedente. No entanto, uma outra ideia se oferecia, a qual, na sua ingenuidade, lança luz bastante crua sobre o que estava por trás de tantos protestos de dedicação. O mais respeitável dos senhores era o que tinha dado o feudo mais rico. Ou seja, uma outra solução, não sob protesto, porque ela era bastante complicada, é que você iria servir o senhor que te deu um feudo maior. Ou seja, se na Alemanha você era barão e na França você era duque, né, então você servia a França porque ali você tinha uma terra mais rica. Ou seja, é mais complicada do que o critério temporal. Bom, mas são critérios e possibilidades que apareceram aí, ok? Rodeava-se essa dificuldade autorizando o senhor a confiscar provisoriamente até a paz os bens anteriormente usufruídos pelo vassalo, naquele momento legalmente infiel. Então, olha só, se acontecer então, se você preferiu, né, por ser o feudo mais rico, ou por ter sido feita a homenagem primeiro, na França ou na Alemanha, o lugar onde você não vai tomar parte, portanto, suponha que você então resolveu tomar parte pelos franceses. Na Alemanha, todos os seus direitos sobre a terra estão temporariamente suspensos, né? Porque você temporariamente está em regime de traição. Então, o seu senhor feudal pode até dizer, o seu suzerano fala, não, beleza, não vou passar esse feudo para ninguém por enquanto, né? Enquanto houver guerra, não passa por ninguém. A hora que acontecer a paz, se você ainda estiver vivo, você volta. Pode acontecer. Ou ele pode tomar como traição de fato, né, tomar o seu feudo, entregar para outro nobre que queira lutar por ele, e aí você perdeu o seu direito sobre ele, né? Ou ainda, mais paradoxalmente, admitia-se que, obrigado a servir com a sua pessoa, 2 dos seus 2 inimigos, aquele a quem dedicava, antes de tudo, a sua fé, nem por isso devia deixar de recrutar tropas nas terras que detinha por parte do outro, tropas essas constituídas nomeadamente pelos seus próprios feudatários, se os tivesse, a fim de as pôr à disposição do senhor em segundo grau. Ou seja, outra possibilidade seria o seguinte, olha só, então você tomou partido da França, né, e vai lutar contra a Alemanha. Ainda assim, você deveria ser obrigado a convocar os seus vassalos alemães a lutar contra os franceses. Olha que doideira. Você poderia encontrar os seus vassalos lutando contra você no campo de batalha, né? Ou seja, talvez uma forma de fazer com que o seu suzerano alemão não lhe tomasse as terras, né? Ficasse em suspenso, mas não lhe tomasse as terras. Deste modo, por uma espécie de prolongamento do primitivo abuso, o homem de 2 chefes, por seu turno, arriscava-se a encontrar súditos seus no campo de batalha em campo contrário, como eu disse aqui, ok? Para tentar resolver isso daí, foi criada a chamada homenagem lígia. O que é a homenagem lígia? É uma homenagem superior a todas as demais. Então, muito naturalmente, quando entre as homenagens do mesmo vassalo a vários senhores, se distinguia uma cuja originalidade era ser a fidelidade bastante absoluta para passar à frente de todas as outras promessas. Criou-se o hábito de falar em homenagens lígias, ou senhores lígios, e também com um admirável desprezo pelo equívoco que já encontramos em homens lígios, aqui vassalos e não servos. Então, olha só, então, para resolver isso, criou-se, né, no caso da França, houve casos na França, de se criar o caso da homenagem lígia. Ou seja, você vai fazer homenagem a um outro senhor, mas você já estabelece naquela homenagem que essa homenagem é absoluta, portanto superior às outras homenagens que você fez. Então, em casos de guerra, necessariamente você já tem que tomar partido pelo seu senhor lígio em relação aos senhores não lígios. Ok? São resoluções para problemas tão difíceis. Percebem, pessoal, como que é complexa,
né, essa situação. E é curioso como que às vezes no ensino médio, no ensino básico, a gente, em 2 aulas de 40 minutos, a gente passa pelo feudalismo, né? Fala, ó, suzerano, vassalo, etc. e vai. Mas é preciso, né, para que aqueles que querem, que têm curiosidade, ou para aqueles que precisam, como historiadores, aprofundar e entender que essas relações são absolutamente complexas, né? Existe um mundo de complexidade nisso daí. Olha só, nós falamos até agora só metade da aula e já foi um tempo bastante grande e relações bastante complexas, mas absolutamente necessárias para a gente entender esse mundo medieval de maneira mais profunda, ok? Nós encerramos aqui então, pessoal, essa primeira parte, tá, dessa aula sobre as relações vassálicas do mundo feudal. Depois, já na semana que vem, a gente volta com a segunda parte para entender como que se dão o restante dessas relações e dessa complexidade toda, tá bom? Agradeço a você pela companhia, agradeço a você pelo interesse na aula e peço também a você que está acompanhando o canal, a você que é meu aluno, que ajude também esse projeto para além das aulas remotas, tá? Até porque a gente pretende continuar isso daqui, a Vanessa, minha esposa e eu, o nosso canal, essas aulas, trazendo ainda mais temas e pulverizando o conhecimento acadêmico para além dos muros da academia e da escola, para além também da pandemia, né? Então, depois da pandemia, a gente quer continuar com esse projeto e a gente pede o apoio de vocês, curtindo o vídeo, compartilhando, comentando, enfim, se inscrevendo no canal e fazendo com que esse projeto ganhe corpo, ganhe dimensão para além das aulas remotas em tempos de quarentena, ok? Então, eu desejo que você esteja bem, você e sua família, e que vocês permaneçam bem, e até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.